só lembrar. Vamos conversar agora com a doutora Rosana Richman, que é do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia e é membro também da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos da Sociedade Brasileira de Imunizações. A doutora Rosana vai conversar com a gente sobre um aspecto muito importante em vacinação, que é a vacinação do paciente com HIV/AIDS. Esse é um paciente bastante especial, porque tem uma doença que pode comprometer, quando não tratada, gravemente o sistema imunológico, vacinas. A gente trabalha existem vários tipos de vacinas inativadas, vacinas de vírus. Eu queria que você explicasse um pouco, então, porque muitas pessoas têm medo, acham que então é um paciente de HIV/AIDS, não deve se vacinar contra nada, não deve. É isso mesmo ou é o contrário? Assim, Ricardo, eu dividiria em dois conceitos básicos, antes da gente avançar na discussão. Esses pacientes que têm a resposta imune de alguma maneira não ideal, quando você compara com alguém da mesma idade, só que não vivendo com HIV, a gente tem a preocupação, de um lado, dele responder pior à vacina do que alguém que é HIV negativo. Então, a resposta imune dele é pior, isso de um lado. Do outro lado, a gente tem receio de evento adverso, que é isso que você estava falando. Então, quer dizer, exatamente por ele ter uma deficiência imunológica, será que ele vai ter mais evento adverso do que uma outra pessoa? Por isso que o pessoal fica na dúvida se eu devo ou não vacinar. Isso de um lado. Do outro lado, ele é muito mais vulnerável a algumas infecções imunopreveníveis do que um paciente que não vive com HIV. Então, esses dois conceitos são fundamentais para a gente poder começar a nossa discussão. Então, assim, por isso que diferente de oncologia, de quimioterapia, de esplenectomia, que a gente tem muita pressa para iniciar a vacinação, o paciente HIV positivo, o paciente vivendo com HIV, a gente primeiro tenta deixar ele, a hora que eu faço o diagnóstico, que ele tem carga viral elevada, que ele tem um CD4 talvez não tão bom, a ideia é não vacinar correndo. Só que daí tem outro dilema. Falo, mas peraí, você está perdendo a oportunidade de vacinação? Então, tudo isso você precisa conversar com o seu paciente. Fala, olha, eu poderia te vacinar agora, começar a vacinação agora, antes dele iniciar o tratamento da terapia antirretroviral, mas esse não é o melhor momento imunológico. Então, assim, eu acho que o paciente HIV, para a gente resumir, não complicar. De um lado, é um paciente ele precisa da proteção através das vacinas. Do outro lado, ele tem um potencial para não responder tão bem, ele tem um potencial de eventualmente ter eventos adversos, e eu preciso deixar ele no melhor momento imunológico para poder indicar as vacinas. Ou seja, precisa ter uma integração muito grande, né? Médico-paciente, um acompanhamento amplo da condição desse paciente. É muito individualizada, então, essa indicação. É muito individualizada e eu, infelizmente, tenho que falar que nem todos os meus colegas da infectologia se dedicam a entender a imunização. Às vezes, você vê pacientes que têm total indicação, e nós hoje temos, inclusive, o calendário SBIM, tem um suplemento especializado exatamente no paciente HIV/AIDS, quer dizer, nós fizemos um documento específico para isso, e às vezes a gente vê pacientes que chegam para nós, onde o primeiro atendimento, ou o colega que me antecedeu, não necessariamente falou sobre a importância da imunização. É claro, Ricardo, que a gente precisa colocar na balança, é o que eu te falei, a condição imunológica. Então, regra básica, na minha opinião, vacinas inativadas, vacinas mortas, que a gente fala, eu não vejo nenhum problema do ponto de vista de segurança de indicar esta vacina. O problema é outro, é a resposta imune. Então, daí você precisa ver qual é o melhor esquema para aquele teu paciente. Você pode ter uma recomendação de mais uma dose para determinado paciente que teve uma resposta menor, exatamente pela condição clínica dele. Exatamente. Então, você vai ou usar vacinas com, com adjuvante, ou você vai usar mais doses, ou você vai usar, por exemplo, hepatite B, vou dar um exemplo. Fundamental a vacina de hepatite B no paciente vivendo com HIV, porque se ele se contaminar e ele tem um risco muito maior de contaminação pelo vírus da hepatite B, a chance dele clarear o vírus é menor do que alguém que não é HIV positivo. Então, ele tem uma chance, caso ele se expor ao vírus da hepatite B, o que não é impossível, muito pelo contrário, ele tem uma chance de evoluir para uma cronificação, evoluir para uma doença pior. Então,
é indiscutível a indicação da vacina. O que nós estamos discutindo é o quanto ele vai responder. Então, qual é a recomendação hoje para hepatite B? Hepatite B a gente fala 4 doses e dose dobrada. Exatamente porque a gente sabe e não confia tanto na resposta dele. Tanto não confio que depois que eu acabo o esquema dele, depois de em torno de 30 a 60 dias, eu doso o anti-HBS, para realmente me certificar se ele respondeu ou não à vacina. Então, estou te dando um exemplo para a gente entender essas vacinas inativadas, recombinantes. Do ponto de vista de segurança, eu não me preocupo, eu me preocupo com resposta imune. No outro braço, eu tenho as vacinas vivas. Só como quando você diz eu me preocupo, eu quero ter a certeza de que esse esforço de prevenção ele vai ser o mais efetivo possível para esse paciente. Exatamente. E aí eu vacino, amplio a dosagem, eu dobro, vou lá, faço a dosagem pelo exame de sangue no caso da hepatite B, vejo se ele tem um marcador para proteção que indica que ele está apto a responder no caso de uma infecção, e aí eu fico tranquilo, ou vou ver o que mais eu faço em relação caso se não tiver a resposta imunológica esperada. O que a gente tem que fazer? Então, assim, a indicação da vacina, na minha opinião, é inquestionável. Não é isso que nós estamos discutindo. A indicação da vacina é inquestionável. Estou dando um exemplo, mas tem outras que são inquestionáveis. O que a gente está discutindo é qual vai ser e por quanto tempo vai ser a real proteção desse meu paciente que tem um sistema imune não tão em dia. E o que os estudos estão mostrando também é que a hora que esse meu paciente, que começa a fazer o tratamento antirretroviral, que leva direitinho o tratamento, e ele consegue, por exemplo, ter um CD4 de 500 para cima, ele passa a responder como qualquer outra pessoa. Então, o que a gente também vê é que essa quantidade de anticorpos, a quantidade de linfócitos, no caso, que ele acaba tendo pós-terapêutica, também é importante para conferir resposta imune e sustentabilidade da resposta imune. Fantástico. E você estava falando dos colegas, que muitos colegas, infelizmente, talvez estejam ainda se dedicando menos ao estudo e compreensão das imunizações e de que forma elas são uma ferramenta estratégica de promoção de qualidade de vida desse paciente especialíssimo, que é o portador do vírus HIV, a pessoa que vive com HIV/AIDS, né? Eu te diria o seguinte, eu acho que isso não é só da nossa especialidade. Sim. As especialidades, de uma maneira geral, que lidam com a imunização de adulto, é muito diferente da pediatria, né? Mas, e também a boa notícia é que a gente está vendo uma mudança nisso. Então, por exemplo, os centros de referências hoje, eu vou falar mais de São Paulo, que é onde eu estou, está cada vez mais preocupado com a imunização desses pacientes. Então, por exemplo, o centro de referência de tratamento do HIV/AIDS em São Paulo, eles já na primeira consulta, não sei nem se é o melhor momento, mas na primeira vez que esse paciente é acolhido, ele já é informado das vacinas, ele já é encaminhado para as vacinas. E outra coisa importante, as vacinas precisam estar lá disponíveis. Sim. Não adianta você falar, olha, você precisa dessas vacinas e a pessoa vai atrás ou vai e não consegue a imunização. Então, essa facilidade de acesso à imunização é muito importante também em relação a isso. Então, eu acho que quanto mais estudos nós tivermos, não só em termos de segurança, mas também em termos de efetividade ou novas tecnologias de vacinas para esses pacientes que têm uma resposta imune não tão boa, são muito bem-vindas. Esse guia HIV/AIDS, Guia de Imunização SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, ele está disponível para download gratuito no site da SBIM, imdemaria.org.br, e é uma publicação para o profissional da saúde, é uma publicação para o médico, onde são apresentadas todas as vacinas e as justificativas com sugestões, orientações de esquemas possíveis que podem ser feitos. Muita coisa vai ter que ser decidida paciente a paciente, mas o básico está aqui. O médico pode se orientar por esse guia? Eu diria que eu acho que mais que o básico, viu, Ricardo? Porque esse guia é muito específico, ele está muito bem feito e, ao mesmo tempo, é uma coisa prática. Não tem muito texto, você bate o olho, você reconhece o calendário, a hora que você tiver qualquer dúvida em relação a alguma recomendação do calendário, você tem a referência bibliográfica para saber de onde nós tiramos a informação. Então, eu te diria que é um guia bastante interessante para todo profissional, não só infectologista, mas qualquer profissional que tenha pacientes vivendo com o HIV.
Tem situações, Ricardo, onde a gente vê que é muito importante a decisão do médico. E eu vou te dar um exemplo recente, que foi a história da febre amarela. Né? Nós acabamos de vivenciar no Brasil, teve toda a discussão de febre amarela com os acima de 60 anos, com os pacientes reumatológicos e também com os pacientes soropositivos. Então, os meus pacientes vinham e falavam, doutor, eu não posso tomar a vacina. Eu falei, não é bem assim. Então, eu só quero introduzir também o conceito das vacinas de vírus vivo atenuado. Né? No caso, febre amarela, tríplice viral, varicela, zoster, dengue. Então, nós temos uma gama de vacinas que são vírus vivo atenuado, onde daí, além da minha preocupação com a resposta imune, imunogenicidade, a minha preocupação é maior com a segurança. Então, só para a gente rever. Então, tudo que é morto e inativado, eu não tenho preocupação com segurança, independente do CD4, a minha preocupação é resposta imune. Vírus vivo, eu tenho preocupação com segurança. Então, eu não posso indicar uma vacina de vírus vivo para um paciente que eu não conheça carga viral, que eu não conheça, por exemplo, o CD4 dele. Então, a regra a gente corta menos que 200 de CD4, na minha opinião, está contraindicadas as vacinas de vírus vivo. Então, seja febre amarela, mesmo que a pessoa more numa região de mais risco, etc., eu vou fazer outras orientações, em termos de repelente, eu tenho que mudar a minha orientação para este paciente que tem menos de 200, ou aguardar ele ter uma resposta ao tratamento para ele ter condições de receber essa vacina. Então, isso vale para qualquer vacina de vírus vivo. Acima de 350, liberado. Liberado. O risco dele seria igual ao de outra pessoa. Não vou falar que não tem risco, porque as vacinas de vírus vivo a gente sabe que tem lá os seus riscos de evento adverso, mas é igual à população. Esta população entre 200 e 350 é que daí você para e pensa. Então, se é alguém que tem um risco, sei lá, remoto de entrar em contato com o vírus, você discute com o paciente. Se é alguém que, vou dar um exemplo lá, sei lá, é caseiro do sítio numa região, não discute. Não tem o que discutir. Você conversa com ele e indica a vacina, como a gente fez para muitos pacientes. Eu te diria que a imensa maioria dos pacientes que a gente atende estão vacinados para a febre amarela, sem problema. Aquela questão, eu analiso se o risco dele contrair a infecção pelo mosquito, pela picada do mosquito, é infinitamente maior do que o risco que a vacina pode representar para o quadro dele. Eu indico a vacina. É o risco e benefício, essa conta que a gente faz para várias situações. E outra situação que nós temos que também falar com muito mais ênfase é HPV nessa população. Perfeito. Né? Não é à toa que o próprio Programa Nacional de Imunizações, como todo mundo sabe, a vacina do HPV quadrivalente, ela está no Programa Nacional na rotina para meninos e meninas, vírgula. Para os pacientes soropositivos vivendo com HIV, ambos os sexos até 26 anos de idade, como é a prescrição de bula. Então, é isso que está no nosso país, é isso que os pacientes que vivem com HIV, mesmo que estejam super bem, que é o que a gente deseja para eles têm direito a esta vacina gratuitamente na rede pública e sempre 3 doses, independente da idade. Lembrando só que os abaixo de 15 anos hoje, que não vivem com HIV, a gente faz 2 doses do HPV, e nesta população, mesmo em adolescentes de 11, 12 anos, que são soropositivos para o HIV, são sempre 3 doses da vacina do HPV. Por que eu estou falando de HPV? Uma das complicações e o risco maior que essa população tem é de complicações oncológicas, de complicações como câncer anal. O risco de pacientes vivendo com HIV ter câncer anal, as mulheres em termos de colo do útero, orofaringe, é muito maior do que a população geral na mesma idade. Então, a gente não tem nenhuma dúvida em relação à indicação dessas vacinas. De novo, eles respondem tão bem como quem não tem HIV? Não. A gente vê de novo que a resposta imune não é tão boa. Porém, é indiscutível a necessidade da vacinação. E, nesse caso, e de outras infecções sexualmente transmissíveis, lembrar, né, que a vacinação não elimina a necessidade do uso do preservativo, porque a gente está falando de um conjunto de infecções sexualmente transmissíveis que não são
cobertas pela vacina, não, né? Só para falar de uma delas, sífilis, além, lógico. Que está uma epidemia de sífilis no país, não é isso, doutora? Quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Então, não tenha dúvida, né? Uma coisa é métodos de barreira para você não se infectar, e outra coisa é em relação aos vírus que você pode adquirir, como o próprio HPV, no contato, né? Você não precisa ter troca de fluidos sexuais para ter HPV. HPV basta o contato pele com pele. Pele com região mucosa. Infectada. Então, é um vírus de grande transmissibilidade e por isso que eu te diria, na minha opinião, não tem ninguém isento de risco de HPV. Não existe ninguém que seja isento deste risco. Então, lógico, nós temos que vacinar e aquele conceito, para o resto, funciona para o paciente soropositivo também. Quanto mais precoce a idade que você está vacinando, melhor a resposta imune. Quanto melhor o CD4, melhor a resposta imune. Quanto mais baixa a carga viral, melhor a resposta imune. Lembrando também que para os pacientes a gente tem o site familia.sbim.org.br, onde é possível encontrar informações sobre todas as vacinas disponíveis, aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso no Brasil, recomendadas pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de Geriatria, Gerontologia, Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia do país, a Sociedade Brasileira de Imunizações, ou seja, são as sociedades médicas, as sociedades científicas avalizando a importância desses imunobiológicos para a qualidade, para a saúde e qualidade de vida da população. Então, você que é leigo, você que quer buscar mais informações, acesse www.familia.sbim.org.br, que você também vai encontrar muita coisa lá e pode, obviamente, enviar o seu e-mail para a Sociedade Brasileira de Imunizações. Entra no site sbim.org.br, contato com a gente, manda seu e-mail que vamos ter o maior prazer em responder. Doutora, uma orientação para pacientes, esses pacientes especiais, HIV, AIDS, e para os médicos que cuidam desses pacientes em relação às vacinas. Diálogo, confiança, individualização do tratamento, aprofundar o conhecimento sobre imunizações para entender o quanto as vacinas podem ser muito úteis para evitar comprometimento do quadro principal e outros, trazendo outros quadros, né? O que você diria? Eu diria o seguinte, Ricardo, primeira coisa, a gente que lida bastante com esses pacientes, com essas pessoas, eles são muito, a adesão deles às nossas recomendações, eu diria que é melhor do que um paciente da mesma idade que não vive com HIV. Eles são pacientes que realmente, se você falar com calma, explicar, né? A gente vai ganhando idade, vai aprendendo que medicina e pressa não combinam. Você precisa realmente explicar, não é só indicar. Você tem que indicar e explicar o porquê você está indicando aquela vacina. Fala, olha, você tem um risco maior de ter câncer relacionado a esse vírus. Todo mundo pode entrar em contato com esse vírus, mas o seu risco de não clarear esse vírus é maior. Então, vamos proteger. Quando você diz clarear, para o leigo, o que significa? Clarear e eliminar o vírus do HPV. Então, assim, eu acho que é um paciente que ele adere às suas... Lógico, o médico precisa falar das vacinas, mas eles não se recusam a se vacinar. Inclusive, vacinas não previstas no Programa Nacional. Então, eu vou dar um exemplo. A vacina de pneumococo conjugada, ela não está hoje ainda disponível no Programa Nacional de Imunizações, mas ela está disponível no nosso país. Ela está licenciada pela Anvisa e é uma população, sim, que se beneficia com esta vacina. Então, a hora que você coloca para o seu paciente a importância da imunização, eles aderem. É bem bacana ver isso. E toda vez que o paciente retorna, eu sempre questiono se ele completou o esquema, se ele fez tudo direitinho, se ele teve evento adverso. Isso dá segurança para ele. Dá segurança para ele procurar outras vacinas, dá segurança para ele conversar sobre o assunto. E, mais legal, ele conversa... É uma população muito organizada, que eles também se conversam entre si. Então, o que acontece é que as outras pessoas vão sabendo, o médico dele indicou vacina, o meu não, será que eu também estou indicando? Então, eu acho que é muito bacana isso. 2, a infectologia é uma especialidade aberta para prevenção. A nossa vida é prevenção. Então, eu acho que é mais fácil a gente conversar sobre isso do que, por exemplo, com a cardiologia, porque nós sabemos da importância disso daí. Então,
Na minha opinião, o recado que eu te daria, acho que é colocar na prática, divulgar as coisas que às vezes os próprios colegas não sabem que tem. Isso tá você não precisa ter o papel, você Sim. pode ter, procurar online esse guia. É um guia bastante prático. Acho que é uma forma, inclusive, de você eventualmente até, não sei nem se eu deveria, mas fazer uma certa pressão em relação ao seguro-saúde também. Fala, olha, está aqui no calendário da sociedade, da sociedade brasileira, está justificado, e a gente começar também a mudar esse conceito de que essa conta não vá para o paciente. Sim, essa conta é social. Das vacinas que não estão no Programa Nacional, começar a realmente ver, porque nós somos de prevenção, o que custa mais? Eu internar um paciente por causa de uma pneumonia, eu fazer a prevenção. A relação custo-benefício ali para o plano de saúde, os convênios, sem dúvida, acho é imensa, cada né? Cada vez mais nós temos que discutir. Você deixa de esse internar um paciente que vai, às vezes, precisar de cuidados por longo prazo, às vezes de uma internação em UTI, o custo é muito alto, e se você previne isso com uma dose de vacina, é um benefício enorme para ambos, né? Sem contar para o indivíduo, mas do ponto de vista econômico do negócio, seguro-saúde, eu acho que, né, é perfeito. É isso aí. Então, a dica para o paciente também, meu médico não falou sobre isso comigo, do meu amigo falou. Converse com seu médico. Pergunte o que ele sabe a esse respeito. Troca ideias. Eu diria para esse paciente, o seu médico não falou, não porque ele seja contra a vacina, porque ele realmente é um paciente que tem tantas características, muitas vezes algumas angústias, algumas incertezas, então, sem dúvida, você tem que passar muita tranquilidade para esse paciente, mostrar para ele os resultados super positivos com os tratamentos que nós temos hoje, disponível gratuitamente, que ele vai ter uma vida boa desde que ele seja regrado no tratamento, tudo muito provavelmente vai dar muito certo na vida dele, vai fazer planos, vai ter filhos, vamos em frente. E se o médico não falou, provavelmente é porque ele não que ele seja contra. Então, acho que se você está ouvindo falar sobre isso, seu médico não falou com você sobre a imunização, converse com ele. Eu tenho certeza que ele vai te indicar e, se Deus quiser, se basear no nosso guia. Perfeito, doutora Rosana Ristmann, conversando com a gente sobre a importância da imunização do paciente que vive com HIV/AIDS. Aqui está o guia. A doutora Rosana é uma das autoras deste guia elaborado pela Sociedade Brasileira de Imunizações em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia. Entra no site sbim.org.br, faça o download gratuito, em PDF, pode ter no seu celular, pode ter no seu tablet, no seu computador, enfim. Não tem motivo para não ler. Não é isso, doutor? É isso aí. Muito obrigado. Imagina, prazer estar aqui com vocês.